O cachorro pulou no carrinho de bebê sem aviso. Não rosnou, não avançou. Ele pulou e começou a latir. Mas não era um latido comum. Era curto, repetido, errado. Um som que fazia a pele arrepiar porque parecia aviso. Como se algo ali não devesse estar ali. O carrinho balançou levemente. As rodinhas rangeram. E por um segundo, tudo ao redor continuou normal demais. Pessoas passando. Conversas paralelas. Um riso distante. Ninguém olhava. Ninguém percebia que aquele carrinho tinha se transformado no centro de algo que ninguém estava preparado para ver. O cachorro rodeava, voltava, pulava de novo, farejava com insistência, e quanto mais ele latia, mais claro ficava que olhar dentro daquele carrinho não era uma boa ideia. Teve um momento específico, um silêncio estranho entre um latido e outro, em que eu pensei, se alguém encostar aí agora, isso vai dar errado. E não deu errado de um jeito comum. Deu errado de um jeito que não se apaga da memória. O que estava ali dentro deixou pessoas sem reação. Mudou o comportamento de todo mundo ao redor. E fez aquele cachorro agir como se estivesse diante de algo muito maior do que um simples objeto esquecido. Nada foi explicado naquele instante. Ninguém tinha respostas. Só havia um carrinho parado. E um animal tentando impedir que algo pior acontecesse. E o mais assustador é que aquilo foi só o começo. Fica comigo até o final, porque o que realmente tinha dentro daquele carrinho e por que aquele cachorro reagiu daquele jeito só faz sentido quando todas as peças se encaixam. E antes de continuar, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque histórias assim não parecem reais. Até o momento em que acontecem bem na nossa frente. Eu lembro exatamente do som. Era um latido curto, cortado, repetido, como um alarme vivo. Eu olhei e vi o cachorro se lançando no carrinho de bebê com uma urgência que parecia impossível. E o mais estranho, ele não estava agitado por medo. Ele estava agitado por certeza. Você sabe quando a gente sente que tem algo errado, mas não sabe explicar? Era isso, só que multiplicado. Eu olhei ao redor procurando o dono do cachorro, procurando alguém que reagisse. Mas todo mundo estava preso no próprio mundo. E foi aí que eu percebi um detalhe. O cão tinha postura de trabalho. Não era um cachorro aleatório. Ele se movia como quem foi treinado, como quem tem missão. E naquele instante eu pensei, esse bicho sabe de algo que eu não sei. Quando ela chegou, foi como se o ar tivesse sido arrancado do lugar. Ela agarrou o carrinho com as duas mãos, olhou para dentro e o rosto dela desmoronou. Eu vi a boca dela tremer antes do grito sair. E quando saiu, foi aquele tipo de grito que não dá para esquecer. Eu senti minhas pernas endurecerem. Você já sentiu o corpo gelar por dentro? Exatamente assim. E o cachorro, ao invés de recuar com o caos, subiu no carrinho, farejou e latiu mais forte, como se dissesse, não é agora que eu paro. A mãe tremia, repetindo o nome do bebê. E ninguém sabia o que fazer. Só que o cão sabia. Em poucos minutos, a polícia apareceu, e eu vi o olhar dos agentes mudar quando notaram o cachorro. O jeito como eles se aproximaram, o jeito como chamaram pelo nome, me confirmou o que eu suspeitava. Aquele cão não era um cachorro, era um cão de trabalho, especializado, treinado, um daqueles usados para detectar drogas em aeroportos. E aí você pensa, tá, mas o que isso tem a ver com um bebê roubado? Olha isso, tem tudo a ver. Porque um cão treinado não segue ideia, ele segue rastro, ele segue verdade. E quando um animal assim aponta, não é opinião, é pista. Os agentes começaram a agir rápido. Um deles puxou uma fita de isolamento, outro perguntou para a mãe detalhes, e o condutor do cão ajoelhou perto do carrinho, observando o farejo. Eu vi o cachorro encostar o focinho numa parte específica do tecido e puxar com cuidado. E eu juro, naquele segundo eu pensei uma coisa que me arrepiou. Se ele tá farejando assim, é porque o sequestrador deixou algo nele. Talvez um cheiro forte, talvez um objeto, talvez uma substância, talvez o tipo de coisa que um criminoso carrega sem perceber. E agora eu quero que você me responda nos comentários. Se você estivesse ali, qual seria a primeira coisa que você faria? Correr atrás, chamar ajuda, ou travar sem conseguir se mexer? Fala a verdade. Eu tô te lendo.
Quando o condutor deu o comando, o cão desceu do carrinho e foi direto para o chão focado, como se o mundo inteiro tivesse sumido. E o mais assustador é que ele não hesitou. Ele puxou para um lado, depois para o outro e começou a avançar. Eu fui junto, meio sem pensar. Você agora imagina, eu andando atrás de um cão e de policiais, ouvindo rádio estourando, gente se aglomerando, a mãe chorando ao fundo e tudo dentro de mim gritando, não pode ser tarde. E conforme a gente seguia, eu comecei a notar coisas pequenas. Uma marca de pneu recente, uma embalagem amassada, um pedaço de fita, sinais de pressa. Sinais de alguém que fez tudo correndo e achou que ninguém ia ligar os pontos. Só que ele esqueceu do cão. A gente virou uma esquina e o cão parou por um segundo. Farejou o ar. E aí fez uma coisa estranha. Ele olhou para trás, depois voltou a focar, como se tivesse confirmado algo. Um policial falou baixo com outro, e eu peguei uma frase solta que me deixou em choque. Tem mais de um cheiro aqui. Eu senti o coração bater mais forte, porque isso mudava tudo. Se tinha mais de um, então era esquema, era equipe, era plano. E você sabe o que é pior? Plano de sequestrador não costuma ser de improviso. Isso significa que o bebê já podia estar longe. Mas o cão ainda parecia confiante. E isso foi a única coisa que me manteve em pé. Deixa eu te mostrar a cena que eu nunca vou esquecer. O cão acelerou de repente, como se tivesse encontrado a linha. O condutor quase correu junto. A coleira esticou, os policiais começaram a correr e eu fui no impulso atrás. E naquele momento eu pensei em você. Exatamente você que está me ouvindo agora. Porque histórias assim não são só história. Elas são aviso. Elas mostram como o mal se esconde no cotidiano e como uma atitude, um instinto, uma escolha rápida pode mudar tudo. Então, eu vou ser sincero com você. Se inscreve no canal agora. Não depois. Agora. Porque aqui eu conto histórias que te prendem, te fazem pensar e te deixam atento para o mundo real. E se você está comigo até aqui, é porque você sente isso também. Se inscreve e vem fazer parte disso comigo. A gente chegou numa área mais vazia, com menos gente. E foi aí que eu vi, ao longe, um homem andando rápido demais para quem não deve nada. Ele olhou para trás uma vez, depois outra, e quando viu a polícia, mudou o passo. Você já viu alguém tentar parecer normal enquanto está desesperado por dentro? Era aquilo. Um teatro ruim. O cão puxou com força na direção dele. E o suspeito percebeu. E aí, ele correu. E quando ele correu, eu entendi que a gente tinha acertado. Os policiais correram atrás. O cão correu junto, firme, sem perder o foco. O suspeito virou outra esquina e quase derrubou uma pessoa. A cidade inteira parecia assistir sem entender o que estava acontecendo. E então aconteceu um detalhe absurdo. O homem gritou algo para alguém do outro lado da rua. Uma palavra curta, como um sinal. E eu vi um segundo homem surgir tentando atrapalhar. Naquele instante eu pensei, então é isso. Tinha mesmo mais de um. E agora eu quero sua opinião nos comentários. Você acha que esse tipo de crime acontece mais por impulso? Ou quase sempre tem alguém por trás organizando tudo? Escreve o que você acredita, sem filtro. A perseguição acabou num segundo de explosão. Um policial alcançou o primeiro suspeito, puxou pelo braço com força e derrubou ele no chão. Foi rápido, direto, sem espaço para reação. O cão ficou em posição de alerta, firme, como uma muralha viva, não avançando sem comando, mas deixando claro que, se tentassem qualquer coisa, não teria chance. O segundo homem tentou fugir, mas os outros agentes fecharam o cerco. Era como se o plano deles tivesse desmoronado em tempo real, e ainda assim, eu sentia que a parte mais pesada da história ainda não tinha aparecido. Quando colocaram algemas, eu ouvi a frase que mudou o clima. São foragidos há muito tempo. E eu parei por dentro. Porque presta atenção, se eram foragidos, então a cidade já tinha medo deles, já tinha história, já tinha crime antigo, já tinha coisa mal resolvida. Um policial comentou que eles tinham cometido vários crimes, e eu pensei, se eles fizeram isso agora, quantas vezes já fizeram antes? Agora me diz nos comentários com sinceridade. Você acredita que o pior perigo é o criminoso que grita ou o que fica quieto, planejando,
esperando a hora certa? Eu quero entender como você enxerga isso. Mesmo com os dois presos, ninguém comemorou. Porque o bebê ainda não tinha aparecido. E isso é o tipo de coisa que dói. É como ganhar uma batalha e ainda assim estar perdendo a guerra. A mãe estava quase sem voz. Ela repetia, meu filho, como se a palavra fosse uma corda tentando puxar o bebê de volta. Os policiais começaram a perguntar, cruzar informações, checar áreas próximas, olhar carros, portas, câmeras, e o cão continuava farejando. Como se dissesse, ainda não acabou, eu me lembro de pensar, por favor, que ele esteja vivo, que ele esteja perto. O cão guiou os agentes para um lugar que ninguém esperava. Uma área mais escondida, com acesso rápido para a saída da região. O tipo de lugar que criminoso gosta porque ninguém fica olhando. E aí apareceu uma pista que me fez sentir enjoo. Sinais de que tinham tentado trocar de veículo às pressas, como se o plano fosse sumir antes que alguém percebesse. Só que o cachorro não cansava. Ele não se confundia. Ele só ia, como se cada segundo fosse precioso demais para desperdiçar. Eu olhei para o condutor e vi no rosto dele uma coisa que eu não via antes. Respeito. Quase como se ele confiasse mais no cão do que em qualquer mapa. E então, finalmente, o rádio chiou, os policiais aceleraram e eu vi um movimento que parecia impossível. Uma equipe chegando por outro lado, abrindo uma porta e alguém gritando, encontramos! O bebê foi localizado e resgatado em segurança. Eu vi a mãe desabar no chão de um jeito que não era fraqueza. Era o corpo soltando o peso depois de sobreviver ao pior terror da vida. E eu senti meus olhos queimarem porque eu também precisava daquele final. E agora eu quero que você comente uma coisa. Qual foi a parte mais tensa para você? O sumiço do bebê? O latido do cão? Ou a perseguição com dois suspeitos? Eu quero ver o que mais te pegou. Agora vem a parte que eu prometi. A parte que muda o jeito que você olha para a história. Quando os policiais começaram a organizar a ocorrência, eu ouvi uma conversa de bastidor. E foi aí que eu entendi por que o cão foi tão decisivo. Os dois homens presos não eram ladrões aleatórios. Eles eram foragidos, sim, mas eram também conhecidos por usar o caos como distração. Em crimes antigos, eles criavam uma situação pública para chamar atenção, enquanto faziam a coisa principal em silêncio. E aqui vem a verdade. O sequestro do bebê foi feito em minutos, porque ninguém estava olhando, exceto o cachorro. O cão percebeu a mudança, o cheiro, a ausência, o vazio onde devia existir vida. E ele não deixou o mundo seguir em frente fingindo que estava tudo normal. Ele forçou a realidade a ser encarada. Foi isso que salvou aquela criança. Não foi sorte, foi instinto treinado, plus coragem, plus gente agindo rápido. Então, exatamente agora, eu vou te pedir tudo de um jeito bem direto, porque isso ajuda demais o canal e mantém essas histórias vivas. Curte esse vídeo se essa história te prendeu do começo ao fim. Se inscreve no canal para não perder as próximas, porque a próxima pode ser ainda mais inacreditável. Compartilha com alguém que ama histórias reais e emocionantes, porque isso pode inspirar e alertar outras pessoas. Comenta aqui embaixo. Você acha que o mundo presta atenção o suficiente nos sinais pequenos? Ou a gente só acorda quando já é tarde? Ativa o sininho para receber as histórias assim que saírem. E se você quer mais histórias com cães heróis, perseguição, reviravolta e final surpreendente, escreve nos comentários a palavra herói, que eu vou entender exatamente o que você quer ver aqui. Você, agora, presta atenção nisso. Às vezes o herói não fala, ele late, e mesmo assim, ele salva uma vida inteira.